Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Cristiano Kazama falando aqui com vocês. Fazer um breve resumo aqui daquilo que está acontecendo no nosso país, o cenário que eu e você estamos inseridos e a tentar abrir de alguma forma o olho de vocês para que vocês acompanhem a tensão em que nós estamos inseridos, beleza? Bolsonaro tem trabalhado desde quando entrou no governo para tentar melhorar o nosso país, para tentar quebrar uma agenda que destrói o nosso país, que é a agenda esquerdista. O que acontece? Primeira coisa que eu vou trazer para vocês é a questão da reforma da Previdência. Reforma da Previdência, algo necessário, importantíssimo para o nosso país. Se nós não aprovarmos essa reforma da Previdência, não tem jeito, nós vamos entrar em um período decrescional, vamos se dizer assim, não sei se existe essa palavra, mas nós vamos entrar em uma decadência tão grande, que o buraco vai ser tão profundo que para sair dele vai ser muito difícil, para não dizer quase que impossível. O que acontece? O país precisa dessa reforma da Previdência. Aprovar essa reforma da Previdência é dizer para os investidores que o Brasil tem, tanto internacionais quanto nacionais, o país está controlando a sua dívida pública. É um país confiável, pode investir no nosso país. É isso que significa a aprovação dessa reforma da Previdência. Nós temos ouvido falar de reformas da Previdência aí pelo menos nos últimos 20 anos, nós temos ouvido falar de uma reforma da Previdência, porque é algo necessário, é algo importante para um país, é uma pauta que o país precisa passar com urgência, entendeu? Urgência. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O país precisa desta reforma da Previdência com urgência. O Congresso ele tem tentado empurrar com a barriga mais para frente, mais para frente, preciso pedir vista, preciso que analisem isso e aquilo outro do texto da reforma, e tem empurrado essa coisa que é necessária para a gente lá para frente. Isso tem mostrado para os investidores que o país não tem se importado, que os governantes do país não têm se importado com o desenvolvimento do país. Tá bom? Então a reforma da Previdência é isso. A reforma da Previdência vai mostrar para as pessoas que têm interesse em investir no Brasil que o país está controlando a sua dívida pública, que vale a pena injetar dinheiro no Brasil, que vale a pena você, investidor, trazer o seu dinheiro, porque o país é um país seguro. Sabe o que? Essa reforma está prometendo uma economia de 1 trilhão. Esta economia de 1 trilhão, ela garante, vamos se dizer assim, vai garantir a reeleição de Bolsonaro. Então, o que o Centrão e a esquerda está fazendo? Vamos tentar reduzir essa economia ao máximo, algo em torno de 500 milhões ou 600 milhões no máximo. Não pode esta reforma passar na sua totalidade, porque isso faria com que o país injetasse, não o país, mas os investidores injetassem tanto dinheiro no país, que o Brasil se tornaria um país muito bom de renda. O país se tornaria quase que um país de primeiro mundo. E isto garantiria o que? Dinheiro no bolso do brasileiro e a reeleição automática, quase que automática de Bolsonaro. E é isso que o Congresso não quer, que Bolsonaro se reeleja. E é isso que o Congresso está fazendo, empatando os projetos de Bolsonaro, porque os projetos de Bolsonaro, ele quebra privilégios, e essa reforma da Previdência nada mais é do que isso, quebrar os privilégios, tornar todos iguais. Sabe aquela questão de um se aposentar com 8 anos de serviço, outro se aposentar com 30 anos de serviço? Nesta reforma não vai mais existir essa coisa. E é por isso que os políticos safados, esses políticos aí que a gente está vendo aí, não estão querendo que essa reforma passe.
E é por isso que eles têm tentado atrapalhar dia após dia, inventando coisas que não existem, dizendo que o país, que Bolsonaro está cortando o privilégio do pobre. Na verdade, o Bolsonaro está cortando com essa reforma o privilégio dos ricos. Você que hoje é pobre, que recebe o seu salário mínimo e é cobrado uma alíquota, você vai pagar uma alíquota menor e vai aposentar com o mesmo tanto de dinheiro, com o mesmo salário, talvez. Sabe, meus amigos, esse país ele está precisando de uma ação imediata da população. Uma ação, vamos dizer, e um outro vem para a rua. Porque o Congresso está pensando que eles mandam no Brasil. E eles quebraram a reforma administrativa, na verdade, o projeto de lei de administração de Bolsonaro. Sabe isso que Bolsonaro fez? Reduziu os ministérios de 29 para 22. E isso sim está sendo quebrado pelo Congresso. O país não tem dinheiro para pagar as pessoas que trabalham para ele. Então, o que o Bolsonaro fez? O que o presidente do Brasil fez? O presidente falou, olha, eu não tenho condição de te pagar, então eu não vou te contratar. É isso que o Bolsonaro fez. Sabe o que o Congresso está fazendo? Se vira, Bolsonaro, você vai ter que trabalhar com a mesma quantidade de ministério. É isso que eles estão fazendo. Essas pessoas elas estão preocupadas com o desenvolvimento do país? Não estão. Essas pessoas são inimigas da pátria. São inimigas da pátria e nós precisamos ficar muito atento a isso. Sabe por quê? Eu tenho sentido uma tensão do governo. Eu tenho sentido que Bolsonaro está pondo o seu na reta por nós. E ele mesmo disse essa frase, eu estou pondo o meu na reta por vocês. E aí ele foi contra tudo e contra todo, levou facada, correu o risco de morte para que você e eu pudéssemos sonhar com um país melhor. Sabe o que a gente tem que fazer? Dar o nosso por ele também. Nós precisamos apoiar o Bolsonaro. Precisamos que ele aprove medidas que desenvolvam o Brasil. Então, pessoal, a gente tem que acompanhar, a gente tem que ficar esperto com esse alinhamento. É um alinhamento que tende a medir força com o Bolsonaro. É um alinhamento que fica pagando de santo, dizendo que está defendendo o Brasil, quando na verdade eles estão preocupados com os próprios interesses. Não tem interesse nenhum no desenvolvimento do nosso país. Não querem que o país se dê bem, porque se o país se der bem, vai significar que eles vão se dar mal. E é por isso que eles estão trabalhando para não perderem os privilégios que têm. A gente tem que ficar muito esperto com isso. E como eu falei, a gente precisa olhar para tudo que está acontecendo e talvez vai ser necessário que nós vamos para a rua, que nós mostremos para ele quem é que manda de fato no país, que na verdade é o povo. Como dizem os grandes líderes políticos, todo o poder emana do povo, para o povo e para o povo. Não é para interesse do político. Os interesses é para o povo. Entendeu? É o desenvolvimento para o bem da nação e não para o bem dos políticos. Então a gente tem que ficar esperto. A mídia tem insistido muito que Bolsonaro ande no caminho do diálogo com esses políticos. Ou seja, ela está querendo que Bolsonaro trabalhe como trabalhou os outros presidentes. E dos 7 últimos presidentes que nós tivemos, 2 presidentes estão presos e os outros 5 respondendo a algum processo que envolve algum escândalo de corrupção. Então, como é que essa mídia está querendo, essa mídia podre está querendo que Bolsonaro ande no caminho desse povo? A mídia está querendo que Bolsonaro entre na mesma linha corrupta que esse povo entrou? Eu acho que a gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente escuta. A gente tem que analisar muito bem o que essas pessoas estão dizendo, porque elas não estão preocupadas com o nosso país. Elas não estão preocupadas com o desenvolvimento da nação, elas estão preocupadas com os próprios interesses. Tá bom? Então vou dar algumas dicas para vocês de alguns canais que eu acompanho.
primeiro canal que eu digo para você acompanhar no YouTube é o canal Daniel Lopes. Análises profundas a respeito daquilo que está acontecendo no nosso país. Entra lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, o canal Daniel Lopes. Também eu vou deixar para você o link do canal do professor Olavo. E eu nem entrei nessa pauta porque eu quero me manter bem longe dela. A mídia tá dizendo que o Bolsonaro está ouvindo demais o professor Olavo. Sabe, Danilo Gentili publicou no Twitter essa semana o seguinte, que quando Olavo começou a falar mal do governo, ele começou a falar mal do Lula. A mídia não se importou com isso. Aí ele entrou e começou a falar mal da Dilma, fala mal do Temer, e a mídia nada para isso. Agora, quando o Olavo de Carvalho começou a criticar os participantes do governo Bolsonaro, ele não critica Bolsonaro, ele critica os participantes do governo Bolsonaro. Aí a mídia começou a dar ibope para ele, falando que ele fala besteira, falando isso, falando aquilo. Pensa bem, será que a mídia ela está interessada no nosso país ser um país de primeiro mundo, que você tenha dinheiro trabalhando, ou que você dependa para sempre de projetos do governo como Bolsa Família, que vai te dar 200, 300 reais por mês e só isso? Ela quer que você sobreviva com isso. Pensa no que eu falei nesse vídeo. Como eu disse, canal Daniel Lopes. Aconselho demais que você ouça o que ele tem para falar. Professor Olavo, aconselho demais. Acompanhe os twitters de Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Acompanhe esses tweets. Acompanhe também Danilo Gentili, apesar dele falar em tom chocoso, em tom de comédia, ele fala coisa muito interessante. Acompanhe também. E como o professor Daniel Lopes fala, não é plágio, isso aqui é só uma citação. Examine todas as coisas, né, e retenha o que é bom. Beleza? Pensa nisso. Eu não entrei em méritos naquilo que a reforma da Previdência defende. Eu não entrei em méritos da tensão em que o governo está envolvido. E não entrei em méritos do que são os inimigos da pátria. Vou fazer outros vídeos depois falando de todos esses temas, tá bom? Então valeu, grande abraço. Falou. O canal Daniel Lopes. Também eu vou deixar para você o link do canal do professor Olavo. E eu nem entrei nessa pauta porque eu quero me manter bem longe dela. A mídia tá dizendo que o Bolsonaro está ouvindo demais o professor Olavo. Sabe, Danilo Gentili publicou no Twitter essa semana o seguinte, que quando Olavo começou a falar mal do governo, ele começou a falar mal do Lula. A mídia não se importou com isso. Aí ele entrou e começou a falar mal da Dilma, fala mal do Temer, e a mídia nada para isso. Agora, quando o Olavo de Carvalho começou a criticar os participantes do governo Bolsonaro, ele não critica Bolsonaro, ele critica os participantes do governo Bolsonaro. Aí a mídia começou a dar ibope para ele, falando que ele fala besteira, falando isso, falando aquilo. Pensa bem, será que a mídia ela está interessada no nosso país ser um país de primeiro mundo, que você tenha dinheiro trabalhando, ou que você dependa para sempre de projetos do governo como Bolsa Família, que vai te dar 200, 300 reais por mês e só isso? Ela quer que você sobreviva com isso. Pensa no que eu falei nesse vídeo. Como eu disse, canal Daniel Lopes. Aconselho demais que você ouça o que ele tem para falar. Professor Olavo,
Conselho de Mas. Acompanhe os twitters de Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Acompanhe esses tweets. Acompanhe também Danilo Gentili, apesar dele falar em tom chocoso, em um tom de comédia, ele fala coisa muito interessante. Acompanhe também. E como o professor Daniel Lopes fala, não é plágio, isso aqui é só uma citação. Examine todas as coisas, né, e retenha o que é bom. Beleza? Pensa nisso. Eu não entrei em méritos naquilo que a reforma da Previdência defende. Eu não entrei em méritos da tensão em que o governo está envolvido. E não entrei em méritos do que são os inimigos da pátria. Vou fazer outros vídeos depois falando de todos esses temas, tá bom? Então, valeu, grande abraço. Falou.